Bom dia. Bom dia para todo mundo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos aguardando a feira entrar. Bom dia. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Estamos aguardando uns minutinhos para a feira entrar. Bom dia. Bom dia, pessoal. A Fer já está entrando. Bom dia. Muito bom dia. Tudo bom, Fer? Bom dia. Obrigada, Tati, por estar aqui. Imagina. Obrigada por cada um. Hoje a gente vai fazer um Mulheres de Fé mais curto. Eu já estou aqui onde eu estou trabalhando, prestando consultoria. Hoje pulei mais cedo ainda da cama. Na verdade, Deus me acordou mais cedo ainda, para não ter problema. E a gente vai fazer a nossa oração, a nossa palavra. A Tati vai continuar na oração no final. Eu vou sair, porque eu tenho uma reunião 8h15, então eu vou desconectar mais ou menos 8h12, tá bom? Então hoje a gente vai fazer um Mulheres de Fé aí, terminando talvez um pouco mais cedo, 8h15, 8h20. Mas Deus dobra o tempo, Ele é o dono do tempo e a gente está aqui. A gente fala o nosso sim e Ele faz o dele. Quando eu cheguei aqui na empresa que eu estou prestando consultoria, nem o segurança acreditou que tinha alguém chegando tão cedo. E Deus, Ele faz. Quem já viu meus stories hoje de manhã, já viu que logo cedo, né? Deus tinha... E vocês nem imaginam a hora que Deus acordou. E não só eu, viu? Porque tem um monte de gente intercedendo pelo nosso dia de hoje. Então, que a gente possa colocar o nosso coração com alegria na presença de Deus
Senhor, obrigada por esse dia, obrigada por essa manhã. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos tocado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida, o Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa história. Senhor, eu quero pedir por cada homem, cada mulher de fé que está aqui nessa manhã, que você toque pessoalmente a vida de cada um, Senhor. Senhor, há pessoas vivendo tantas guerras, tantas batalhas. O Senhor conhece cada uma delas. Pessoas que estão vivendo batalhas e se sentem tão sozinhas, Senhor. Pessoas que estão vivendo batalhas e já não sabem o que fazer. Pessoas que estão vivendo batalhas e estão cansadas. Senhor, quantas pessoas estão vivendo momentos de não saber para onde ir. Senhor, quantas pessoas se sentem cercadas, Senhor, têm o coração angustiado, oprimido. Senhor, quantas pessoas nessa manhã têm vivido, Senhor, um tempo de aperto, um tempo de tristeza, Senhor. Quantas pessoas têm sido acordadas para estar aqui na Tua presença. Quantas pessoas, Senhor, o Senhor tem chamado para esse seu tempo. Nós queremos te agradecer por isso, Deus. Queremos agradecer o seu cuidado. Queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido providente na nossa vida. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Senhor. E eu quero te pedir para que nesse dia você possa olhar mais perto. Senhor, nós não queremos só viver aquilo que nós temos, nós não queremos apenas que o Senhor abençoe o nosso caminho, nós não queremos apenas pedir coisas. Embora você saiba tantas coisas nós precisamos, Deus. Nós queremos te pedir nessa manhã que nós possamos construir junto com você. Porque o Senhor enxerga para além dos nossos olhos, o Senhor enxerga para além do que nós possamos pensar, além do que nós podemos imaginar. O Senhor enxerga além, nos ajude a ter o seu olhar, nos ajude a entender aquilo que o Senhor tem para nós, nos ajude, Senhor. Nós queremos nos entregar a Ti. Senhor, recebe o nosso cansaço, recebe a nossa família. Senhor, recebe as situações impossíveis que nós temos enfrentado. O Senhor é especialista em impossível, nós queremos ativar esse departamento, Deus. Senhor, nós queremos nos colocar no Teu coração. Pedir para que você traga descanso. Senhor, nós colocamos as pessoas que estão nos hospitais no Teu coração. Em especial, nós queremos te pedir pela Ju, pela Silvia. Senhor, tantas pessoas que estão vivendo guerras de saúde, onde o próprio corpo não responde. Senhor, eu quero te pedir por pessoas que estão vivendo guerras nos relacionamentos. Senhor, pessoas que têm ficado com o coração apertado, magoado. Pessoas, Senhor, que têm se sentido triste, mesmo com tantas possibilidades. Pessoas que estão feridas na área dos relacionamentos. Senhor, eu quero pedir por todas as mães que não sabem como agir com seus filhos. Senhor, por todas essas mães que não sabem como falar, que não sabem como direcionar, e que percebem, Senhor, que elas precisam fazer alguma coisa. Nós queremos te pedir por todas as pessoas que estão em guerra, numa vivência de mercado de trabalho, com dificuldade, Senhor, de emprego. Nós queremos te pedir que você possa cuidar de cada uma delas. Nós queremos te pedir, Senhor, pelas guerras que nós estamos com o nosso próprio emocional, pessoas que têm vivido momentos de tristeza, de ansiedade, de dispersão. Senhor, o Senhor sabe quantas batalhas nós temos enfrentado. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe as nossas noites sem dormir.
O Senhor conhece a nossa perna que às vezes não para de mexer. O Senhor conhece a tensão do nosso ombro. O Senhor conhece a angústia do nosso coração. O Senhor sabe, Deus. Então nós queremos te pedir, cuida, Senhor. Cuida, Senhor. Alcança onde nós não alcançamos. Levanta as tuas mãos com braço forte. Nós te pedimos, Senhor, esteja à frente de todas essas batalhas. De todas essas batalhas. Nós queremos entregar a Ti. Eu quero pedir para que você faça um movimento agora de oração e que você possa dizer exatamente qual batalha você precisa entregar para Deus. Comece a dizer, mas diga exatamente, Deus, eu estou no meio dessa guerra, eu estou no meio desta batalha. Comece a entregar para Ele e dizer, Deus, olha para essa vivência minha, olha para essa vivência minha. Ou para pessoas, depois que você entregar as suas guerras, você vai também, as pessoas que você tem carregado dentro do teu coração, que você sabe que estão passando por batalhas, que você possa ser um intercessor nesse momento. Que esse seja o momento que você possa entregar para Deus. Começa a falar com Ele. Começa a dizer, Senhor, eu estou aqui e essa é a minha guerra. Senhor, às vezes eu me sinto cansado, às vezes eu não sei para onde ir, às vezes eu me sinto sem armas, às vezes a minha estratégia não está funcionando. Senhor, me toma no teu colo. Abre caminhos, Deus. Abre caminhos, Deus. Existe uma canção que eu acordei essa madrugada que ela fala assim que eu luto as minhas guerras. Assim que eu luto as minhas guerras. E essa canção, só me vinha essas duas frases, né? Essa canção, ela é muito maior, mas à noite eu acordei com essas duas frases que diziam assim, assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras. E aí a segunda parte da música dizia assim, parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. E aí isso foi me tomando, mesmo nessa madrugada, pensando quantas batalhas nós temos passado esse ano. Ontem eu recebi 2 testemunhos de mulheres de fé, de pessoas de fé que passaram por momentos de ansiedade, de depressão, de precisar se afastar do trabalho, momentos de muita dor. Pessoas que estão tendo reações físicas. E testemunhos de como Deus tem aberto novos caminhos. Eu fiquei pensando quantas batalhas nós temos passado nesse momento. Eu queria pedir para que você mandasse seu aviãozinho, porque hoje a gente vai acabar 8h10. E tem muita unção de Deus para todo mundo que está tendo guerras. Para todo mundo que está tendo guerras. E existe algo importante, porque Deus, quando existe uma guerra, existem aquelas pessoas que vão lá se alistar para a guerra. Existem as pessoas que vão lá se alistar para a guerra. Quando Jesus, ele começa a falar para as pessoas, existem pessoas que querem se alistar, que falam, como eu te sigo, aonde você vai, onde é a sua casa, para onde você está indo. Existem aquelas pessoas que ficam tão encantadas, que elas querem se alistar nesse exército. Tá? Ou quando eu fui falar com a Tati, era mais de 11h30 da noite, para ver se ela podia estar aqui hoje de manhã, porque eu ia ter que sair mais cedo. E aí eu falei, Tati, sem julgo, se você não puder, não tem nenhum problema. E ela me disse, ninguém solta a mão de ninguém. Existem pessoas que elas assumem prontamente, porque elas se sentem parte desse exército. Mas existem algumas pessoas que elas não se alistam, mas elas são convocadas. Existem pessoas que não se alistam, mas elas são convocadas. O próprio Paulo não se alistou para essa guerra, mas Deus foi lá e convocou Paulo.
O próprio Jonas, que já estava na guerra, falou: então, acho melhor não, deixa eu sair daqui. E ele foi convocado no meio do mar. Existem pessoas, e talvez hoje você foi convocado, hoje de manhã, né, de madrugada ainda, eu escrevi para algumas intercessoras e eu pedi para elas estarem em oração e estarem aqui. Existem pessoas que a gente convoca. Existem pessoas que a gente convoca. Ah, Fernanda, mas por que Deus me convocou? Quer dizer que eu não sou, então, tão especial? Paulo era mais especial, então, porque ele foi convocado? Não. É porque ele é mais resistente. Aquele que é mais disponível. Ele mesmo já tem o pedala do Espírito Santo dentro dele. Ele fala: é guerra, é minha, eu sou do exército, eu sou do exército. É aquele que já se apresenta. Mas existem aqueles que ainda vão ser convocados. Por isso, a gente vai mandar o nosso aviãozinho agora para convocar pessoas que Deus quer que estejam nesse exército. A gente vai fazer a nossa parte, a gente vai mandar a nossa cartinha. A gente vai mandar a nossa cartinha. E aqueles que Deus quiser, Ele levanta e convoca. Ele levanta e convoca. Que a gente possa mandar os nossos aviãozinhos. Para que a gente possa falar sobre como se luta uma guerra. Como nós lutamos as nossas guerras. Como nós lutamos as nossas guerras. E não só isso, porque a segunda parte da música também é incrível. Ela diz assim: parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Quantas vezes a gente está no meio de uma guerra e parece que a gente está secado? Não tem para onde ir. As pessoas estão nos julgando. Há momentos onde a gente não vê saída. Como a gente pode entender, então, como a gente luta as nossas guerras? E Deus já dá a chave. Deus, ele é tão bonito que ele já conta o final da história. Ele já conta o final da história para que a gente não tenha medo de passar por todos os pedaços que essa história tem. Ele já conta como a gente pode acreditar e dar passos de fé. Como a gente pode lutar as nossas guerras. Eu já contei para vocês que o filme Quarto de Guerra foi um filme que mudou a minha vida. E quando uma fala, ela não pode mudar ninguém. O que muda é o que você decide fazer com essa fala. Uma live pode não mudar ninguém, mas quando você decide fazer algo com isso, isso pode mudar tudo para você. E existem pessoas aqui que estão sendo transformadas. Coloca aí uma mãozinha, um coração. Aquelas pessoas que estão sendo transformadas. Aquelas pessoas que não é o que se fala, é porque elas pegam isso e elas decidem ser outras. Tá? Escreve, bota aí quem são essas pessoas que elas decidem ser transformadas, uma mãozinha, né? Quem são essas pessoas que estão decidindo ser transformadas? Eu tenho visto testemunhos incríveis de pessoas que já não são mais as mesmas. Elas decidiram ser transformadas. E a minha alegria foi outro dia que eu fui fazer uma reunião de negócios com um empresário. E ele começou a dizer assim para mim: Fernanda, antes de eu começar a reunião, eu quero te dizer que eu estou muito grato, porque minha esposa não é mais a mesma. Ela está profundamente transformada, profundamente transformada. E se a gente ainda tivesse na lógica do ego, talvez a gente falaria: então ele não gostava de mim do jeito que eu era, né? Falou que eu fui transformada, muito obrigada. Mas se a gente está na lógica do amor, a gente vai entender que esse é o maior elogio que a gente pode ter. Se você está dormindo do mesmo jeito que você acordou, você precisa pular da cama para a gente poder fazer diferente. Olha quantas pessoas sendo transformadas. Quando a gente pode... Como esse filme que eu assisti, O Quarto de Guerra, teve algo que me tomou. E quando algo me toma, eu quero fazer, eu quero colocar isso em prática. E eu fiz duas coisas depois de assistir O Quarto de Guerra. A primeira é que eu entendi que tem guerras que são minhas. E tem guerras que são de Deus. Tem guerras que são minhas. E tem guerras que são de Deus. Essa chave para mim foi incrível. Porque eu comecei a entender que eu estava carregando guerras muito pesadas. Muito pesadas.
que estavam erradas, porque aquelas não eram as minhas guerras. Tem guerras que são minhas e tem guerras que são de Deus. E a outra coisa que eu aprendi é que onde a gente faz as nossas batalhas, quando a gente está fazendo, quando a gente pode entender o princípio da parceria, que a guerra de Deus não é que ele vai tocar e você faz aí que eu faço aqui. Não. Existe um princípio da parceria. Como a gente faz a parte da guerra que é nossa, enquanto Deus faz a parte da guerra que é dele. No nosso quarto de guerra. Quando eu assisti esse filme, a primeira coisa que eu fui fazer foi construir um quarto de guerra. E isso mudou a minha história, porque eu sabia onde ir quando eu precisava guerrear. Pedro, então o que isso nos ensina? Que muitas vezes a gente quer fazer a guerra do nosso jeito. Pedro queria fazer a guerra do jeito dele. Pedro queria fazer a guerra do jeito dele, a hora que chega. Ele fala, Jesus não vai pegar, ninguém vai pegar você não, você tá doido. Isso aí, ó, é pra religioso Nutella. Religioso Nutella, que fica lá falando as palavras bonitas. Aqui é raiz, entendeu? Jesusão, aqui nós vamos pra guerra junto com você, né? Isso aqui ninguém chega perto de você, não. Ninguém vai deixar. E se precisar, eu vou estar na tua frente. Eu dou a minha vida por você. A hora que Pedro falou isso, o exército inteiro da galera lá falou, eu também, eu também, eu também. Eu imagino que Jesus até ficou tão feliz, né? Com aquela galera. Imagina as pessoas dizendo eu também, como quando eu falei para vocês sobre o presente do Mulheres de Fé. E vocês, eu também quero dar, eu também quero fazer. Eu falei, caraca, as pessoas são incríveis. Eu imagino que Jesus se alegrou no coração dele. Mas sabe qual foi a próxima palavra que ele disse? Afasta-se de mim, Satanás. Porque essa foi a próxima palavra que ele disse? Porque ele entendeu que assim eles guerreariam do jeito deles e não do jeito de Deus. Que parece mais bonito, mas não seria o jeito de Deus. Quando Pedro chega o primeiro soldado ali, e eu quero só voltar nessa parte, né? Porque essa é a hora que Jesus não dá um pedala em Pedro. Ele não está falando, Pedro, não diga isso, Pedro, não ame assim. Não, ele não está falando com Pedro. Ele está falando com ele e com Satanás. Porque esse é um momento que o próprio Jesus reconhece que tem algo querendo tirar de novo ele da guerra do jeito de Deus. Mesmo que seja para se sentir amado, mesmo que seja para sentir um poder, mesmo que seja. Quando chega o soldado e Pedro, ele era raiz mesmo, era o Pedrão, era o mestrinho. Alguém não vai chegar perto do mestrinho, ele já tirou a espada, mas Pedro era meio desastrado, ele era bom com pesca, não com arma. Pedro já tirou a espada, ô Pedro, o cara fez assim pro lado, Pedro arrancou só a orelha do soldado. E sabe o que Jesus fala para ele? Pedro, não é assim que a gente luta as nossas guerras. Pedro, não é assim que a gente luta as nossas guerras. Dá pra gente entender o que Deus está querendo, qual é o princípio que Jesus está querendo trazer para nós. A razão de Pedro fazer é boa, o jeito não. Quantas vezes a gente quer fazer porque a razão é boa, é para defender pessoas que a gente ama, é para defender seu filho. É para você poder fazer com que seu marido pense melhor. É para você corrigir uma pessoa para que ela fique melhor ainda. A razão é boa, o jeito não. O jeito não. O que a gente precisa entender quando eu digo é assim que eu luto as minhas guerras, o assim é o jeito. E o jeito muda tudo. O jeito muda tudo. Eu já contei para vocês de uma história de uma mulher que também tocou o meu coração. Que ela fala que ela vai corrigir uma pessoa que está fazendo algo errado dentro da comunidade dela. E a hora que ela está no caminho, Deus fala, por que você está indo? E ela começa a dar todas as razões porque ela está indo, as razões são boas. E aí Deus diz, eu não vou com você. E ela fala assim, como assim, Deus? Eu estou fazendo por conta dessa razão. Como assim você não vai comigo? E aí ela volta para casa, porque se ele não vai com ela, ela não vai para a guerra. Ela já tinha aprendido disso. Se ele não vai com ela não vai para a guerra. Mas ela entendeu que, na verdade, as razões eram boas, o jeito dela. Ela ainda estava movida pela emoção, ela ainda estava movida por raiva, ela ainda estava com julgamento.
Quantos de nós queremos mudar pessoas? E o jeito como a gente quer mudar pessoas, às vezes, é fazendo uma crítica feroz a elas. Quantas vezes eu me pego indo para guerras e Deus falando, Fernanda, se for assim, eu não vou com você. Se for assim, eu não vou com você. Quando Deus, ele está dizendo é assim, que não é assim a nossa guerra, Pedro, não é assim que a gente luta, Pedro. Quando ele está contando isso para nós, quando a gente está entendendo de como a gente precisa aprender a lutar as nossas guerras, ele precisa contar algo importante para nós. Volta, volta. Para você entender qual é o jeito de Deus e saber qual é a parte dele, qual é a sua parte. Esther não foi lá e disse para o rei, você é um tonto. Ei, rei, você é um tonto. Ei, rei, você é um tonto. Você não está percebendo, não? O que você está fazendo? Você tem o seu maior assessor, ele quer privilégios pessoais. Você não enxerga as coisas. Ela podia ter chegado lá e falado, não é assim que funciona, não. Ela podia ter sido dura, que nem Vasti. Né? Eu já contei para vocês a história de como eu li o livro de Esther, né? Eu já estava aqui, Vasti, Vasti, Vasti. Ela que estava certa, mas o jeito dela não. A razão dela sim, o jeito dela não. E Esther entendeu isso, por isso quando ela entende que ela vai ter que falar com o rei, ela fala, Deus, eu não posso mudar o rei, a guerra é sua. Eu faço parte dela, a guerra é sua. E enquanto Esther começa a andar, Deus já mudou o coração do rei. Você pode entender isso? Entender como a gente luta as nossas guerras é entender que enquanto você começa a dar os seus passos, Deus começa a mudar o que você nunca poderá mudar. Enquanto você começa a dar os seus passos, mas presta atenção, você vai ter que dar passos. Você vai ter que dar passos. Quando a gente luta as nossas guerras, Deus não nos poupa de decisões. Deus nos poupa de destruição. Deus não nos poupa de decisões. Deus não nos poupa. Mas ele nos poupa de sermos destruídos. Porque quando você vai para uma conversa que você está com raiva, você sai destruído. Você pode até ganhar no argumento, mas como sai o seu coração? Eu contei para vocês como foi aquele dia com meu marido. Ele estava errado. E eu comecei a falar, dura. E enquanto eu comecei a falar, o Espírito Santo já fazia pedala assim. Não é assim, não é assim, não tô com você. Mas aí eu já estava tomada pelo Fernandópolis dentro de mim. Era a terra da Fernanda, do jeito da Fernanda, entendeu? E sabe que eu consegui com o meu reino todo? Nada, só uma situação de angústia. A gente estava almoçando num lugar lindo e meu coração apertado. E dentro de mim ficava, pede desculpa, pede desculpa. Deu o quê? Não tô ocupada? Não tô errada? Né? Mas aí dentro de mim eu precisava me vencer, porque essa é a guerra maior. A gente vencer a gente mesmo. E quando eu falei perdão, e ele olhou pra mim e falou, te perdoo. E eu queria morrer. Como assim? Você me perdoa? Você tá errado, né? Era pelo menos pra ele falar, me perdoa também. Era isso que eu tava esperando na Fernandolândia, né? Na Fernandolândia, o mínimo que ele tinha que falar era, me perdoa também, né? Eu tava ensinando ele como fazer, né? Mas ele falou pra mim, te perdoo. E sabe o que ele me ajudou nessa hora? A romper a minha casca. A sair da Fernandolândia e ir para um reino muito, muito, muito maior. Deus não nos poupa de decisões, Deus nos poupa de destruições. Você imagina Daniel? Você imagina Daniel, que incrível. Quando Daniel, ele vai e perguntam para Daniel, Daniel, você não cumpriu o mandato do rei, você continua adorando ao seu Deus 3 vezes por dia. Daniel não se esquiva da guerra. Daniel fala assim. Ele vê que o rei, mas ele é amigo do rei, ele tá lá esperando Deus mudar a história. Eu imagino, ninguém conta o que estava passando dentro
do coração de Daniel, mas eu imagino que ele tá falando, Deus, sou parceiro do rei, né? Ainda bem que você me trouxe pro lugar certo. Mas daí o rei fala, então eu não vou poder fazer nada por você. Quantas vezes a gente quer que outras pessoas assumam nossas guerras? O Padre Fábio de Mello fala que a gente quer solidariedade no ódio. Toda vez que você tá com raiva de alguém, você quer contar para outro alguém. Para ele ter solidariedade no seu ódio. Mas sabe por quê? Porque você quer que o outro guerrear a sua guerra. Você não entendeu quem que vai mudar a guerra. Você não entendeu quem vai mudar a guerra. Então a gente precisa poder dizer para quem vai mudar a guerra. Se Daniel espera o rei fala, então eu não posso fazer nada por você. E aí sabe o que acontece com Daniel? Ele entra na cova dos leões. Ele não é poupado da decisão, ele não é poupado dos passos dele. Mas nada acontece com Daniel. Sabe quantas vezes Abraão tinha dificuldade com Sara? Várias. Mas sabe para onde ele ia? Ele não ia falar com Sara. Ô Sara, chega aqui. Você não tá vendo que você tá me pressionando? Você é Esther? Ô Sara, você tá doida? Sara, você não tá sendo uma mulher de Deus, uma mulher de fé, Sara. Sabe o que Abraão fazia? Saía da Abraão Holândia, onde fossem as coisas do jeito dele, e ia pra tenda. E era lá onde ele guerreava e falava, Deus, você não vai me dar um filho. Deus, você tá me vendo. Deus, como vai ser isso? Ele ia pro quarto de guerra dele. Davi ganhou, foi o maior rei que ganhava todas as guerras. Mas a primeira guerra dele não foi poupado da decisão. Ele foi lá com 5 pedras e um estilingue. Mas existe um momento na história de Davi onde Deus fala para ele ir para a guerra e Davi não vai. Davi não se alistou. Davi foi convocado e não foi. E aí ele começa a ficar fora da ausência de Deus, porque quando a gente não assume as nossas guerras, não é que elas vão embora. Quando você não assume o que você tem que resolver, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Quem faz terapia não é problemático, problemático é quem fica com o problema. Quem faz terapia é quem quer resolver o problema. Assumir as suas guerras é resolver o que precisa ser resolvido. Mas existe um jeito novo de resolver as nossas regras, com as nossas guerras com Deus. A gente já falou sobre aquele rei que ele não sabia como guerrear. Tinha um exército que era 2 vezes maior, 2 exércitos avançavam contra ele. E aí ele chama o povo e todo mundo está esperando que ele vai falar estratégia de guerra. E sabe o que ele diz? Ele começa a lembrar o que Deus já fez por eles. Às vezes, por que o quarto de guerra é importante? Porque eu guardo, tá tudo meus post-its lá, de tantas orações que eu já fiz. E quando eu tô chegando numa nova guerra, eu olho para os meus post-its e vejo, ele já fez, ele já fez, ele já fez, ele já fez, ele já fez. É assim que aquele rei começa a estratégia de guerra dele. Ele já fez, ele já fez, ele já fez. E aí, no final, ele dizia, eu não sei o que nós vamos fazer. Vamos perguntar para Deus. E aquele menino se levanta e fala, Deus mandou dizer que essa guerra é dele. Pode mandar o louvor, porque a hora que vocês chegarem lá, já vai ser tudo de vocês, aí já vai estar tudo dominado. Mas Deus responde àqueles que tomam a decisão e vão para o lugar certo. Parecia que Daniel estava cercado. Parecia que ele não tinha para onde ir. Parecia que tinha uma pedra ali. Ele estava cercado de leões. Mas, na verdade, ele estava sendo guardado por Deus. Elias, quando ele chora e fala, eu não quero mais, me tira daqui. Eu não quero mais, nem queria ser profeta. Na verdade, ele estava sendo guardado por Deus. E a história mais linda que eu acho é um anjo vai lá, dá colo para ele, comida, fala descansa. E volta para a guerra, meu filho, que esse lugar seu aqui não é no banco de reserva. Mas ele estava sendo guardado por Deus. Moisés, quando olha para o povo e tem um exército atrás dele,
e só tem mar na frente e um exército atrás, eles estavam cercados, era um impossível na frente, o impossível atrás. Eu não sei se você tem impossível na frente, impossível atrás, mas quando você tem um impossível na frente, impossível atrás, você pode achar que você está cercado. Mas se você sabe quem está com você, você sabe que você está guardado. Guardado. Madalena achava que ela estava cercada, que iam tacar pedras nela. Ela achava que era o último dia da vida dela, o último dia da humilhação, e que ela ia passar por muitas dores, ela estava cercada. Mas na verdade, esse era o momento onde Deus mais guardava a Madalena. Foi o dia onde ela sentiu o amor mais próximo dela. Os discípulos, quando estavam na tempestade, eles remavam. Imagina o desespero deles, eles já viam Jesus. Eles começaram, eu imagino, eles começaram a clamar: Deus, Deus, Deus. Eles já eram aqueles que estavam próximos, conheciam o coração de Deus, mas eles estavam no meio da tempestade, remando, não tinha para onde ir. E nesse momento onde eles achavam que eles estavam cercados por mar, tempestade, um homem começa a andar sobre as águas. Porque eles estavam sendo guardados por Deus. Quando José está na prisão, quando José está preso num poço, ele podia ter pensado que ele estava cercado, eu estou numa prisão, eu estou num poço. Mas esses eram os momentos que eles entenderam que eles estavam sendo guardados por Deus. Se não fosse para a gente ser guerreiro, Paulo não daria armaduras para nós, roupas de exército. Para ser guerreiro, a dos apóstolos não passaria por prisões, e a gente pode pensar: que horror, eu não quero isso. E eu já pensei tantas vezes. Eu sempre pensei que eu queria viver a santidade, mas aí eu olhava para as pessoas que viveram e falava: sai fora. Um negro ficou lá na cadeia, o outro passou por isso, o outro foi apedrejado, o outro passou por essa dificuldade. Eu falo, tudo, ixi, essa vida aí é muito dura, é muito dura. Eu que vou pegar, você que nem Jonas, vou pegar o navio pro sentido contrário. Quantas vezes a gente pensa isso? Mas se a gente entender que são nesses momentos onde eles eram mais guardados, por isso eles louvavam. Eles louvavam. Então toda vez que eu me sinto cercada, eu começo a louvar. Toda vez que eu me sinto cercada, eu começo a agradecer. Uma vez eu fui destruída antes de um evento internacional que eu fui fazer. Eu fui destruída minutos antes da minha palestra. E eu olhava para mim e pensava: eu não tenho nenhuma energia. Eu me sentia exatamente esvaziada de energia, de vida. E aí, ao invés de eu desistir, de eu ir para o banheiro chorar, eu fechei a porta do banheiro e falei: Deus, eu estou guardada por você. Se você me trouxe até aqui, é para te servir. Não importa o que eu tenho para falar, importa o que você tem. E a hora que eu saí, foi uma das melhores palestras que eu já dei na minha vida. Porque enquanto eu podia achar que eu estava destruída, ou ir lá, tirar satisfação e falar também não vou mais fazer, Ele estava me guardando. Quantas vezes parecia que eu estava cercada, que eu não tinha para onde ir, que tinha dores nos meus relacionamentos, mas eu entendia que Deus estava me guardando. Eu já contei para vocês a história de quando aquela menina queria me tirar do colégio, né? E eu já estava pensando no meu plano para arruinar a vida dela. O plano da Fernanda Holândia, porque eu sou boa de estratégia, que vocês nem imaginam, sou boa de estratégia, né? Eu já estava pensando um plano bom, né? E aí Deus fala que amar é dar a outra face. E eu resolvo amar. Porque lutar as guerras do jeito de Deus é louvar porque você está sendo guardado. Lutar a guerra dos jeitos de Deus é você dar passos de fé no meio da tempestade.
Lutar a guerra do jeito de Deus é você amar aquele que não pode te dar nada. Como eu desafiei Deus, eu falei, tá bom, Deus, seu amor vence tudo, vamos ver. E comecei a amar aquela menina, por mais que as pessoas diziam, mas ela tá fazendo de um jeito falso. Ela tá fazendo de jeito falso. E eu falava, não importa, eu não tô fazendo pra ela. É pra ela, mas é por Deus. É Jesus nela. É Jesus nela. E hoje ela é uma das minhas melhores amigas. Então, como a gente pode saber quantas vezes... uma vez eu tive uma vivência com a minha irmã, que a gente teve ela tinha uma opinião diversa da minha, a gente precisava tomar a decisão naquela noite, e ela começou a brigar comigo. E aí, cada uma foi para um lado, e eu falei para o meu marido o que eu vou fazer. E ele falou, eu acho que você tem que fazer uma reunião de família para decidir isso, né? Não pode ficar um nas costas de uma ou da outra. E aí, eu lembrei como ser guerreira. E a gente foi pro quarto de guerra e começou a fazer oração, fazer oração, fazer oração. Deus muda a história, dá a resposta a você, é do seu jeito. E quando eu entrei no quarto dela de novo, uma pessoa tinha ligado para ela para falar exatamente aquilo que eu precisava falar e não sabia como, porque ela já não aceitava, a gente tinha brigado no minuto anterior. Uma pessoa ligou para ela e falou com as mesmas palavras, eu estava no viva voz e eu só assim, ó, obrigado Deus, obrigado Deus. Porque enquanto eu estava no meu quarto de guerra, Deus já tinha chegado lá. Quantas vezes a minha guerra não é na hora que eu vou discutir com meu marido, é a hora que ele dorme, eu fico com a mão colocando sobre a cabeça dele, pedindo, intercedendo. Como a gente pode entender como é fazer a guerra do jeito de Deus? Porque quando a gente já não sabe para onde ir, quando a gente não sabe para onde ir, é porque Deus tem um caminho novo. Quando você não souber para onde ir, é porque Deus tem um caminho novo. Moisés não sabia para onde ir. Ele não sabia. Tanto que ele fala, Deus vai fazer alguma coisa. Essa é a resposta dele. Ele não sabia para onde ir. Era mar na frente, exército atrás. Mas ele disse, Deus vai fazer um caminho novo. Se fechou a sua empresa. Se tem um problema no seu relacionamento. Se não tem caminho, é porque Deus quer um caminho novo. Eu tive uma reunião ontem com o presidente de uma empresa em que a gente tinha uma estratégia, né, de um modelo de ação e não deu certo o negócio, né? E eu disse para ele, então Deus quer um caminho novo. Deus quer um caminho novo. Se tem caminho e você sabe qual é o caminho, não pegue atalhos. Não pegue atalhos. Jonas tentou um atalho. A gente quer o jeito mais fácil, o jeito imediato, o que dói menos. É muito mais fácil comer sorvete do que malhar, não é não? É muito mais fácil. É muito mais fácil falar mal do outro do que pedir perdão. Foi muito mais fácil eu fazer aquele vômito no João do que pedir perdão. Embora perdão era uma palavra tão pequenininha, foi muito mais fácil. Mas muito mais pesado. O caminho mais fácil é mais pesado. Não pegue atalhos. Seria mais fácil Daniel negar e mentir e falar, não, não era eu que estava lá. Não pegue atalhos. Quando não tem caminho, ele abre o caminho. Quando tem caminho, não pegue atalhos. E olha que incrível que Deus me disse nessa noite. Quando existe uma muralha. Quando existe uma muralha diante de você. Se você der passos de fé, aquela muralha se torna os ladrilhos de Deus que Ele vai enfeitar o teu caminho. Existia um cerco. Quando você se sente que está cercado e você está em Deus, Ele vai mostrar que é você que vai cercar essa situação. Quando ele tinha uma muralha em Jericó,
Quando tinha uma muralha em Jericó, eles podiam pensar, isso é uma muralha, nós estamos sem ter para onde ir. Mas Deus ensinou que era assim, que eles cercariam ali. E o que eles fizeram? Eles louvaram. Eles louvaram. Eles louvaram. E quando eles fizeram isso, a muralha no terceiro dia caiu. Então, quando a muralha cai, isso se torna os ladrilhos que Deus vai enfeitar o caminho. A cruz já não é mais o lugar da dor, mas é onde mostra a direção do caminho. Aquela rede onde Pedro estava vazio, agora mostra como ele vai ficar cheio, cheio, cheio. Que a gente possa saber que toda vez que se derruba uma muralha, seja do nosso ego. Hoje de manhã eu peguei um Uber para vir para cá e ele disse, olha, tem dia que não é fácil, viu? Parece que as pessoas nasceram para testar o nosso 70 vezes 7. Ele falou isso do nada, a gente nem estava conversando a gente estava falando como a praia estava bonita. Ele falou, tem dia que a pessoa nasceu para testar o nosso 70 vezes 7. Nasceu. Aquele dia acordou. Eu falei, nossa, mas sabe o que ela está te fazendo? Crescer 77 vezes mais. Você já pensou? Você já pensou quanto que isso pode ser exponencial num dia só? Porque ela vai embora, mas você vai crescer. O Quintana tem uma frase que eu adoro, que ele diz, eles passarão, eu passarinho. Eu passarinho, eu vou voar com isso, isso vai fortalecer minhas asas. Então, quando existe uma muralha, a gente derruba essa muralha em como a gente luta as nossas guerras. Como a gente luta as nossas guerras, se for do jeito de Deus. Com Deus. Com Deus. Como é que você sabe se essa guerra é dele? Pergunta, ele vai com você? Se for para você falar mal de alguém, se for para você tratar de um jeito que não seria o jeito como Deus faria, ele não vai com você. Não adianta. Você vai sozinho. Vai se esfolar. Né? Ou vai sentir o valentão por 5 minutos. Mas se ele for com você, vai embora. Porque se não tem caminho, ele abre caminho. Porque aquilo que você está se sentindo cercado, na verdade, é um momento que ele está te guardando. Olha para todo esse ano. Você se sentiu cercado pela sua casa, você se sentiu cercado por uma doença, você se sentiu cercado para não saber o que fazer, aonde ir, como resolver. E sabe o que ele está contando para mim e para você? Filho, eu tô te guardando. Eu tô te guardando. Fui eu que te guardei. Para que você começasse a entender que existe um novo caminho. Um novo caminho. Porque depois que Daniel saiu da cova dos leões, ele não estava apenas vivo. Agora todo o mundo do reino conhecia e adorava Deus. Porque depois que José saiu da prisão, ele não ficou apenas livre, ele se tornou rei, libertou o povo, ele tinha um reinado, ele conduziu pessoas. Porque quando Pedro entendeu a guerra de Deus, Pedro foi aquele que edificou toda uma comunidade. Porque quando Madalena achou que ela estava cercada, aquelas pedras construíram uma nova realidade, inclusive de fé para mulheres. Quando Lázaro saiu daquele lugar de morte, não era só para ele, mas todas as pessoas conheceram o que Deus tinha. Que a gente possa entender que toda vez que Deus nos tira, que Ele está nos guardando, não é só sobre nós, é tudo que Ele vai fazer através de nós. Começa a perceber qual é a tua dificuldade, porque essa muralha vai te dar pedras para você edificar pessoas. Se você é impulsivo, talvez seja essa muralha que você vai ter pedras para edificar pessoas. Se você tem um problema, presta atenção aonde está o teu problema, porque talvez seja exatamente as pedras, só que você precisa derrubar essa muralha, senão você vai ficar andando em círculo. Que a gente possa receber essa beleza e lutar as guerras do jeito de Deus. Vai para o seu quarto de guerra. E saiba que às vezes a gente precisa também de intercessão. Essa noite eu acordei às 3 da manhã. A gente precisa de intercessão. Quantas pessoas eu escrevi Eu preciso de uma oração especial para hoje. Sabe por quê? Hoje é um dia especial, porque existem muralhas que estão sendo quebradas hoje.
Existem muralhas que começaram a ser quebradas hoje. Não é só sobre mim, não é só sobre uma palavra, é sobre o quanto Deus está precisando de pedras para ladrilhar um novo caminho. E para isso Ele precisa que a gente quebre as nossas muralhas. Hoje a oração não foi só por essa fala, mas foi exatamente para tudo que vai ser construído a partir de agora, que a gente possa se entregar. Já entraram aqui na sala me chamando para reunião, eu vou precisar ir. A Tati vai fazer a oração, mas que você receba essa realidade. Que você seja essa pessoa que no encontro, Mulheres de Fé, vai dizer para a vizinha, para o outro, para aquele que você vai edificar, você vai falar: assim que eu luto as minhas guerras. Você é aquele que vai contar. E as pessoas vão falar como você está angustiado e continua fazendo as coisas e você continua louvando, porque é assim que eu luto as minhas guerras. Porque quando a pessoa está te tratando assim, você sai, porque é assim que você luta as suas guerras. Que você possa começar a contar. E agora você conta primeiro para sua alma. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Que a gente possa receber essa realidade nessa manhã. Que a gente possa começar a agradecer. Eu ouço muralhas caindo. Eu ouço muralhas caindo. Obrigada por isso, Deus. Tati, eu vou sair, a Tati vai continuar. Esse é um momento importante, porque é o momento da gente colocar todas essas muralhas no coração de Deus. No coração de Deus, no coração de Deus, que você possa fazer isso, né? Neste momento, junto com a Tati. E ela está aqui, escolhida, convocada, para colocar todas essas muralhas, intercedendo por cada um de nós. Obrigada. Amanhã a gente vai falar do presente, tá bom? É que hoje a gente não vai dar tempo. Amanhã tem muita gente me escrevendo, amanhã a gente vai falar. Que a gente possa colocar o nosso coração em Deus. Amém. Boa reunião. Beijo. Obrigada. Vamos começar colocando então os pedidos de orações. Vamos agradecer pela vida da Fernanda, Senhor, por essa palavra, por mais um ensinamento que o Senhor nos trouxe, Pai. Que o Senhor nos mostre quais são as muralhas, né, que o Senhor quer destruir. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, com sabedoria, para que a gente possa vencer essas batalhas. Quero pedir, ó Pai, pelo nascimento do Caio, pela Cláudia, quero pedir pelo Miguel, pela Natália, quero pedir pelo Rafael, pelo João, quero pedir pelo José Rafael, que está na UTI, pela sua mãe, pela Manu, que está na UTI, pela Cristina, por motivo de saúde. Quero pedir, Senhor, pelo Luiz Augusto, pelo Vitor, pelo Rafael, pelo Pedro, pela Lara. Quero pedir pela Fabiana, pela Maria, Eduarda, pela Edmara, pela Priscila. Ó, Senhor, quebra as muralhas na vida do Guilherme. Quero pedir pela ansiedade da Joyce, pela Marina. Quero orar também pelo André, pelo Brino, pelo Luiz César, por todos que estão desempregados, ó Pai, pelos filhos da Gislene. Quero pedir pelo Rodrigo, pela saúde da Adair, pelo senhor Bolivar, que está na UTI, pela Gabi, pelo Mário. Quero pedir pela Jucimari, pelo Juan. Quero pedir pelo Tiago, pelo Bruno, pela Adelaide, pela saúde da Sônia, pela Marinês, pela Carol, pela Manu, pelo Márcio, pela saúde dele, né? Pela Samari, pelo Guilherme, que eles tenham mais calma, pela família e amigo da Andréia. Quero orar pela recuperação da Margarida, por todas as famílias representadas aqui, pelos homens e mulheres de fé. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a vencer as muralhas, pela Letícia, Laura, pela tia Maria José, que Jesus guie a Kátia nesse novo tempo da vida dela, Senhor, pelo Christian, pedir pela Cris hoje, para que ela possa ouvir a Deus, pelo Beto, pela Carol, pela família da Ana Lu, pelos dependentes químicos, por todos que estão nos hospitais, Pai, por todos que estão em tratamento, pela união das famílias, pelo Marcelo, pela Ana, pelo Pedro, pelo Luiz Fernando, pelo Pedro, pelo André, pela Cibele, pelo Faladão, pela família da Mileide, pelo trabalho do Hugo, pelos pais da Débora, pela Valda, pelo André,
pela ansiedade da Rafaela, pela Luana, pela Ana Laura, orar pela Juliana, pedindo também, ó Pai, pelo Roberto, por todas as famílias, como a gente já orou, pelo Mário, da Luzia, do Victor, do Guilherme, que o Senhor cuide deles, ó Pai, pela Juliana, pedir pela Cláudia, que faz aniversário hoje, e pela família da Ieda, Senhor, por todos os pedidos aqui, ó Deus, pelo médico que vai passar hoje pela mãe da Cris, pela Ju, que está no hospital, que o Senhor esteja visitando todos que estão internados, ó Pai. Pela Elci, né, que pede calma, que pelos sobrinhos da Luzia, pelo irmão da Maiara, pela vida do neto, da Alessandro, Benício, Pai, e por todos os pedidos aqui colocados. Talvez a gente não mencionou, mas o Senhor conhece, ó Pai, cada pedido. O Senhor conhece cada muralha, cada batalha que cada um aqui tem combatido, Senhor. Ó Deus, capacita-nos, ajuda-nos, ó Pai. Dai-nos bom ânimo, disposição, sabedoria do alto, que a gente não haja pelos nossos próprios entendimentos, como a Fernanda disse, mas que a gente peça, ó Pai, sabedoria do Senhor, que o Senhor silencie muitas vezes, ó Pai, a nossa maneira de ser, de querer resolver as coisas, que muitas vezes não é condizente com a Tua vontade, mas que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor vá à nossa frente, que o Senhor lute as nossas lutas, Pai. Nós te pedimos, nós entregamos esse dia em tuas mãos. Clamamos pela saúde de cada um aqui. Clamamos, Senhor, pelas batalhas de cada um, pelas nossas famílias, Pai. Por aquilo que estamos muitas vezes orando e por motivos de oração, ó Pai, que ainda não começamos a orar. Coloca no nosso coração. Tira o nosso coração egoísta, Pai, muitas vezes, que quer que as coisas se resolvam do nosso jeito, mas que a gente tenha um coração, ó Pai, transformado pelo Senhor. Pai querido, Deus amado, eu te agradeço. Te agradeço por esse dia, pela vida da Fernanda, por ela se colocar como uma serva do Senhor, por ela sempre dizer sim para o Senhor, que o Senhor continue cuidando, guardando a vida dela e de todos que aqui estão, Senhor. Muito obrigada por esse dia, muito obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Eu queria, já que a Fer não tá, a gente deixar o propósito de hoje. Ela falou sobre a questão das muralhas, né? Então, que nós possamos entregar as guerras que nós temos lutados e que Deus nos ajude a entender, né? Que a gente possa ir para o nosso quarto de guerra e pedir sabedoria, que o propósito de hoje seja por sabedoria, para que Deus nos dê o entendimento de como é que Ele quer que a gente lute as nossas guerras. Que a gente tenha um dia na presença do Senhor, que possamos agradecer, né? Possamos colocar Deus à frente de tudo e agradecer muito mais do que muitas vezes pedir, né? Porque Deus é bom e Ele é todo o tempo bom. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia debaixo da sua proteção. Obrigada pela presença de cada um aqui. Até amanhã, no mesmo horário. Obrigada, fiquem com Deus. Tchau.